Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aqui é Bruno Benigno, urologista, uro-oncologista, falo direto de São Paulo, capital. E eu vou dar continuidade a uma aula que eu apresentei há algumas semanas atrás, que nessa aula eu falava sobre o tratamento da próstata de homens que têm a glândula com até 70 gramas. E eu expliquei, vou até colocar para vocês aqui o vídeo, fazendo a referência para essa aula, dessa aula passada, mas hoje eu estou aqui para falar como eu trato, como eu oriento os meus pacientes que têm uma próstata acima de 70 gramas. Particularmente, obviamente, aqueles pacientes que têm a próstata aumentada por uma causa benigna. Então, essa apresentação ela não é destinada a homens que têm câncer de próstata, e sim para aqueles que têm a hiperplasia benigna da próstata, que é um aumento natural que acontece com todos nós homens aí depois dos 50 anos, dos 40 anos de idade. Então, é muito importante esse tema, um tema muito atual, né, que é a hiperplasia benigna da próstata. Então, como você pode escolher o melhor tratamento? A intenção, então, desse vídeo é ajudar você a chegar com o seu médico na sua consulta, entendendo um pouco melhor sobre as suas opções de tratamento. Para quem não me conhece, então aqui eu sou Bruno Benigno, urologista, que eu já me apresentei. Sou diretor da clínica Uro-Onco aqui em São Paulo, que é o meu consultório, e coordeno uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo. Se você quiser pular direto para o ponto que lhe interessa nessa apresentação, basta você acessar aqui a descrição do vídeo e você pode pular direto para a parte mais interessante do vídeo para você. Então você não é obrigado, obviamente, a assistir o vídeo inteiro e ficar procurando as informações, basta clicar aqui no link embaixo da descrição e pular diretamente para a parte do vídeo que lhe interessa. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Bom, então essa apresentação ela está destinada àqueles homens que vêm sofrendo, né, com a próstata aumentada, que é a hiperplasia benigna. E se você tem uma próstata com menos de 70 gramas, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, ó, onde eu falo de tratamentos minimamente invasivos para próstatas com até 70 gramas. Aqui eu falo de green laser, RTU tradicional, o tratamento com vapor de água, que é o Rezum. Mas aqui nós vamos focar em homens que têm próstata até de 70 gramas. Se você quiser acessar o link, basta escanear esse código de barras aqui e você vai ser direcionado aí diretamente para esse site, para o vídeo que eu acabei de comentar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Próximo slide. Um pouquinho de atraso aqui passando os slides. Então a primeira coisa que eu faço toda vez que um homem me procura com sintomas urinários obstrutivos, obviamente é uma avaliação médica detalhada. E como é que a gente faz isso, né? Primeiro, a gente tem que tentar calcular o volume da próstata daquele homem. Então a próstata normal ela tem o tamanho de um carimbo aqui como esse, tem aproximadamente 35 gramas, então é um órgão pequeno, ele fica embaixo da bexiga e a bexiga, uma vez que esvazia, empurra a urina pelo meio da próstata. Quando a próstata cresce, ela pode atingir um tamanho até de um limão, de uma laranja. É o que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata. E esse aumento da próstata vai estreitar o canal, como se fosse uma ampulheta, e a bexiga vai tendo dificuldade para urinar. Então, nessa avaliação é importante calcular o tamanho da próstata. A gente também vai perguntar para o paciente como é que é o jato urinário dele. Então, às vezes ele fala para mim, eu urino bem, urino mal, mas isso tem um certo grau de subjetividade, né? Porque para um homem, o que é urinar bem, né? Se você urina com esse jato aqui, para você pode estar bem. E para esse homem, esse jato aqui pode estar bem, mas tá ótimo para esse aqui. Mas para esse homem aqui, ó, que urina muito bem, esse jato pode ser ruim. Então, existe muita subjetividade entre urinar muito, urinar bem, jato forte e jato fraco. Então, para diminuir essa subjetividade que existe entre o médico e o paciente, a gente usa uma escala que chama Escala Internacional de Sintomas Urinários, né? Que é o IPSS. E a gente consegue classificar aqui essa escala de acordo com a pressão com que o paciente nos relata. Então a gente faz algumas perguntas a respeito da pressão do jato, com que frequência ele vai no banheiro, qual o intervalo entre uma micção e outra, se ele está ou não satisfeito, quantas vezes acorda à noite, se tem urgência para urinar, se sente que não esvazia completamente a próstata, a bexiga, essa vontade de voltar ao banheiro ocorre com menos de 2 horas de intervalo entre uma micção e outra. Então, tudo isso categoriza o homem em 3 grupos de intensidade de sintoma. Em paralelo, nós pedimos também um exame chamado urofluxometria. O que é isso? Aí sim eu vou ter
uma medida objetiva do fluxo urinário e da pressão do jato daquele paciente. Então, além da avaliação física, além da avaliação dos sintomas com a escala do IPSS, eu posso fazer esse exame chamado urofluxometria. O exame é muito simples, ele é feito no consultório do próprio médico, ou então em clínicas especializadas. Eles vão pedir para você beber água e urinar num frasquinho. Esse frasco ele se assemelha a uma privada normal, tá vendo? Então você vai urinar e esse equipamento aqui ele tem um medidor de fluxo, que a gente chama de fluxômetro. E o médico que vai estar na outra sala vai vendo o gráfico da sua urina, né? De forma que a gente consiga entender qual é o seu padrão de micção. Então isso dá uma medida muito mais objetiva para o médico, que sou eu, avaliar se o seu sintoma está de acordo com os outros homens da sua idade. Então esse exame, esse aqui é o aparelho, chama fluxômetro. Então não é necessário você passar nenhuma sonda para fazer esse exame, é não invasivo, não dói, você só vai ter vontade de urinar, né? O que não é um problema nenhum. Então esse aqui seria o formato de uma curva normal de micção, parece um sino. Então você começa a urinar, acelera e depois pede pressão. Já essa curva aqui de baixo, olha só, ele começou a urinar, parou, começou, parou, começou, parou, começou, parou. Então é uma curva intermitente. Esse outro homem aqui, ele começa a urinar, ele mantém o jatinho fraco e logo depois ele pede pressão. A gente fala que a curva não tem cabeça, né? Ela não fez aquele sino bonito, a urina acelera e depois desacelera. E esse aqui é um dos fluxos mais comuns, né? Então a gente chama de rampa. Então você começa com uma boa pressão, mas logo em seguida você vai perdendo a pressão do jato, a bexiga vai entrando em fadiga. Então esses gráficos, eles dão uma medida muito boa para nós médicos de como você está urinando. E é um exame fundamental para avaliar a intensidade dos seus sintomas. Tá? Bom, uma vez que eu descobri que você urina mal, eu já quantifiquei quanto que você urina, eu já classifiquei quanto que os seus sintomas estão te incomodando, eu já sei o tamanho da sua próstata, eu tenho basicamente algumas linhas de tratamento. Eu posso dar remédio para você, mais a mudança do estilo de vida, estimular você a fazer atividade física, se alimentar melhor, melhorar a qualidade do sono. Eu posso dar remédios para você ou partir para tratamentos cirúrgicos. Então, imagina que você tem uma próstata com 75, acima de 80 gramas. Existem três categorias de remédio. Existem os remédios que funcionam como um descongestionante da próstata, que eles servem para relaxar o canal, né? Como se fosse um descongestionante nasal. Então você toma o comprimido, ele relaxa o canal e você consegue urinar. Esses remédios eles não diminuem o tamanho da próstata, né? Em especial homens que têm a próstata muito grande. A melhora do fluxo é em torno de 30% a 40%. Existe uma segunda classe de remédios que são os que diminuem o volume da próstata. Esses remédios eles vão diminuir também até 30% o volume da próstata. E existem os outros remédios que agem na bexiga. Em algumas situações a bexiga ela fica disparando antes da hora, então o homem tem muita vontade de urinar. E a gente pode usar essas medicações de forma associada. Então lembrando que, alerta, tá? Essas medicações aqui você não deve usar sem orientação médica. Então isso aqui não configura uma consulta médica, simplesmente para você tomar conhecimento qual é a função de cada medicação que é usada para homens com próstata aumentada. A finasterida e a dutasterida são remédios muito usados para homens com próstatas acima de 60 gramas, de 70 gramas em especial. Por quê? Ela diminui a transformação, né, a atividade de uma enzima que transforma a testosterona num composto chamado DHT. O DHT ele é 10 vezes mais potente do que a testosterona. E essa enzima que transforma a testosterona em DHT ela está dentro da próstata. E essas medicações elas inibem essa enzima. Portanto, dentro da sua próstata não vai haver mais a conversão da testosterona no DHT. Isso vai levar a uma atrofia parcial da próstata. Ela vai diminuir em torno de 30%. E esse efeito da medicação ele demora 6 meses para atingir o efeito máximo. Então, são remédios que não agem hoje. Você vai tomar o remédio, mas o pico do efeito só vai acontecer daqui 6 meses. Obviamente, a gente não vai ficar esperando 6 meses até o paciente ter uma melhora completa dos sintomas. Mas essas são as medicações mais usadas com o intuito de diminuir o tamanho da próstata. Já essas outras medicações aqui, que é o nome mais conhecido, a tansulosina, esse aqui é o nome comercial, o Secotex, tem o Dutan, tem uma série de outras medicações, eles agem descongestionando a próstata. Esse sim tem um efeito rápido, imediato. Então você toma e já começa a perceber uma mudança na pressão do fluxo urinário, né? Porém, eles não agem na diminuição do tamanho da próstata. Então é muito comum nós usarmos essas medicações
de forma associada. A medicação mais conhecida no mercado é essa, o Combodart, que é uma associação de dutasterida com tansulosina, né? Existem outras, né? Esse aqui é um dos exemplos, né, que nós usamos. Então, uma medicação ajuda a ter um efeito no curto prazo, que é a tansulosina, e a outra um efeito no longo prazo. E a boa notícia é que em torno de 40% a 50% dos homens que têm próstatas grandes vão muito bem com esses remédios. Então, eles podem ficar muitos anos usando a medicação e muitos deles não vão precisar passar por uma intervenção cirúrgica. Mas os outros 40% a 50% vão acabar em algum momento precisando ser operados. Existe uma estratégia também que nós podemos usar como medicações que têm a função de melhorar a ereção. Uma delas é a tadalafila, que é usada para melhorar a pressão do fluxo sanguíneo para o pênis. Mas diversos estudos vêm mostrando que a utilização da tadalafila, embora ela seja destinada a melhorar a ereção, alguns homens relatam uma melhora de 15% até 30% da pressão do jato urinário. Então, tem homens que têm uma disfunção erétil leve, discreta e também tem poucos sintomas urinários. O tadalafil pode ser uma ótima estratégia, porque a gente consegue tratar os dois problemas. Melhora um pouco do fluxo urinário e também melhora a questão da disfunção erétil. Então, bem interessante essa estratégia. Então, essas medicações que eu falei até agora, elas vão agir na próstata. Elas vão melhorar o fluxo da urina que passa pela próstata. Mas esses remédios, eles não têm nenhum efeito na sua bexiga. E a gente sabe que a bexiga ela é um componente, obviamente, importantíssimo nessa equação. Você pode até desobstruir a uretra, mas se a bexiga do paciente ela já passou 1 década, 2 décadas urinando sob pressão, aquela bexiga já não vai ter a mesma capacidade que ela tinha 20 anos atrás. Então é muito comum os homens, com o passar do tempo, desenvolverem um quadro que nós chamamos de hiperatividade da bexiga. Ela começa a disparar antes da hora. Isso acaba irritando. Então ele passa a ter o jato fraco e também vontade de ir no banheiro toda hora. Então isso já pode ser um sinal de que a sua bexiga está sofrendo e que ela está passando por um processo de hiperatividade. Até 40% dos homens têm dificuldade para urinar, o jato fraco e também têm alterações na bexiga. E essas alterações na bexiga elas podem ser irreversíveis. E para tentar melhorar isso, nós podemos usar medicações que agem especificamente na bexiga. Elas diminuem essas contrações involuntárias do órgão. Um dos mais conhecidos deles é a medicação solifenacina. Existe também a oxibutinina, existe a tolterodina, tem várias classes, né? Tem uma medicação nova que tem menos efeitos colaterais do que essa, que é o Mirbetriq, né? Que são medicações que agem num outro mecanismo da bexiga e que causam menos prisão de ventre, que é um efeito colateral muito comum dessas medicações que agem na bexiga. Elas diminuem a contração da bexiga, mas elas também podem diminuir a contração do intestino. Então, com muita frequência, os pacientes podem ter a melhora do sintoma urinário, mas às vezes podem ter uma constipação, uma prisão de ventre, tendo que comer mais fibras, comer medicações que soltam um pouco mais o intestino, tá bom? Em alguns casos, eu posso associar as duas medicações. Uma medicação para a próstata, lembra da tansulosina que eu acabei de falar, que relaxa a próstata, junto com a medicação da bexiga. Então perceba que as medicações, por isso que é muito importante você passar por uma avaliação médica. Não existe um remédio que vai servir para todos os pacientes com próstata aumentada. O seu urologista vai tentar identificar qual é o seu problema principal. É um problema de jato puro? Você tem um problema de hiperatividade? O seu problema de hiperatividade é leve ou intenso? Você tem 10 anos, 20 anos de obstrução, de dificuldade para urinar, ou seus sintomas começaram recentemente? Então, esse nível de personalização ele é muito importante. Por isso que não é fácil eu simplesmente falar para você, toma tal remédio que esse aqui vai servir para todos os homens. Não, se você tomar um remédio que não é adequado para você, você não vai ter o efeito desejado. Então, essa personalização é muito importante e por isso que eu reforço aqui mais uma vez para você não se automedicar e procurar um urologista, certo? Tá, mas quais são os sintomas de alerta? Existem algumas situações em que os pacientes chegam no meu consultório
E eu não vou ficar dando remédio, perdendo tempo, porque ele já chegou no momento em que a bexiga dele já sofreu, em que o sistema já está sobrecarregado. Ele ficou protelando para procurar ajuda. Ele demorou, ele fez o tratamento de forma irregular. E às vezes o homem já chega no meu consultório numa situação em que eu não posso esperar o remédio fazer efeito 6 meses. Eu tenho que tomar uma atitude. E essa atitude, em geral, é o tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico ele pode ser indicado quando você já vem tomando o remédio e para de ter o efeito adequado, essa é a indicação clássica, mas a cirurgia pode ser a primeira estratégia para homens com essas condições aqui que eu vou falar para você. Por exemplo, sangue na urina. Se você está tendo sangramento na urina, bom, provavelmente a sua próstata está muito aumentada, talvez você esteja com uma infecção urinária, as varizes prostáticas podem sangrar. Então, se esse sangramento está muito frequente, é necessário que você faça uma endoscopia da bexiga e passe por uma intervenção de raspagem, diminuir esse tamanho da sua próstata e é nesse caso com cirurgia. Então, grave é o primeiro sinal de alerta, sangue na urina. Segundo, tem homens que já chegam no meu consultório com pedrinhas dentro da bexiga. As pedras não surgem apenas dentro do rim, mas elas podem surgir também dentro da sua bexiga. Por que isso? Porque quando a bexiga esvazia, ela tem que esvaziar por completo. Mas alguns homens formam o que a gente chama de resíduo após a micção. Então, você urina, mas não esvazia completamente. Sobra ali 60, 100 ml dentro da sua bexiga. Essa água parada, essa urina parada, ela tem fragmentos de célula, tem proteína, tem bactérias. E esse composto forma como se fosse um lodo na sua bexiga. E esse lodo cristaliza e forma um cálculo, que a gente chama de pedra dentro da bexiga. E nessa situação, não adianta você chegar para o médico e falar, doutor, tira só a pedra e eu vou tomar o remédio. Não. Quando chega num ponto em que você já começou a formar pedra dentro da bexiga, você não pode mais ficar tomando só o remédio. Significa que o sistema já está pedindo socorro, ou seja, a bexiga já não tem mais a mesma força. Então, se você insistir no tratamento só com remédio ou raciocinar em tirar somente a pedra, você está fazendo só um paliativo. Em pouco tempo, a bexiga vai voltar a formar uma nova pedra. Então, nós não fazemos apenas o tratamento da pedra, você tem que tirar a pedrinha e essa pedrinha pode ser retirada com laser, a vaporização, tem várias técnicas menos invasivas e no mesmo tempo a gente faz a raspagem da próstata e desobstrui ali, como se fosse uma pia entupida, né? Então tem que desobstruir. Então as pedrinhas podem ter vários formatos dentro da sua bexiga. Outra situação de alerta, vejam só aqui, ó, pus dentro da urina, uma urina da bexiga, uma urina purulenta, infecção urinária de repetição, xixi com odor muito forte, dor para urinar, ardência, sangramento. Então isso aqui já é um sinal de que aquele resíduo foi infectado por uma bactéria. Então você imagina, né? Uma situação como essa aqui, você ainda tentar insistir em tomar remédio. O que tem que ser feito numa situação como essa? Número 1, fazer um tratamento da infecção urinária. Às vezes é preciso até que você faça o tratamento usando uma sonda, porque como o esvaziamento da bexiga está tão ruim, não adianta eu tratar com antibiótico, sendo que você não vai conseguir eliminar ali o fluxo, a urina infectada. Então a gente tem que, em alguns casos, já vivi várias situações como essa, de ter que tratar meu paciente usando uma sonda e ele usando a sonda, preparo ele para a cirurgia para desobstruir o sistema. Então são situações muito críticas em que a gente não recomenda insistir no tratamento cirúrgico. Outra situação, a gente chama de divertículos. O que é isso aqui? Vocês percebem que aqui está a parede da bexiga, o músculo, a bexiga está cortada, né? Você está vendo a bexiga de frente aberta. Aqui embaixo estaria a próstata. Só que a bexiga ela faz tanta força para urinar, tanta força, que forma como se fosse uma bolha num pneu, né? A pressão é tão alta dentro dela que essas bolhas elas começam a brotar para fora da bexiga. Isso a gente chama de divertículo ou bolhas na bexiga. Esses divertículos, eles acabam diminuindo, roubando a força da bexiga. Você imagina, quando ela contrai, ao invés da urina ser empurrada só para a uretra, ela acaba escapando para dentro dessas orelhinhas, dessas bolsas que ficam ao lado da bexiga. Então o paciente tem um jato fraco. E aí quando ele acha que a bexiga não está cheia, ela de novo, o líquido que foi para o divertículo, inunda a bexiga de novo e ele fica com resíduo alto. Então o divertículo é uma situação muito ruim, onde isso representa para nós médicos que a sua bexiga ela já está passando por uma situação muito difícil. Outra situação que é bem complicada
complicada e a gente não quer que isso chegue nesse ponto, né? Então, isso é um estágio preocupante da hiperplasia benigna da próstata. Imagina que a sua bexiga tem uma extrema dificuldade para urinar. A pressão dela é muito alta. Ela é tão alta que quando ela contrai, ao invés da urina ser projetada para frente, que é para a uretra, ela reflui para o rim. Isso a gente chama de refluxo. E essa pressão dentro da bexiga se transmite também para dentro do rim. Só que o rim não foi feito para trabalhar com pressão alta. O rim foi feito para trabalhar com baixa pressão. Por isso que a urina cai do rim para a bexiga. Uma vez que você tem um sistema com alta pressão, o rim começa a não filtrar direito. E aí você começa a ter o risco de evoluir para um quadro de insuficiência renal e no último estágio até numa hemodiálise. Então percebam que as consequências de um represamento de urina, elas não se restringem simplesmente à próstata. O sistema vai sendo danificado gradualmente. Próstata, bexiga, dilatação do ureter, dificuldade de filtração do rim e dificuldade de filtração do sangue. Então, percebam que uma coisa vai puxando a outra. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Outra situação muito comum, prostatite de repetição. Então, aqui você tratou um episódio de prostatite, 3 meses depois teve um outro episódio de prostatite. Imagina, você fica nesse ciclo de infecções urinárias e de prostatite a todo momento. Isso pode ser por um acúmulo de bactérias na próstata. Nesse caso também, não adianta você ficar insistindo na estratégia de fazer simplesmente o tratamento com medicamento. Você tem que partir para um tratamento. Então, espero que tenha ficado claro aqui. Primeira indicação de tratamento de próstatas grandes, quando você fez o tratamento com remédio e não funcionou, ou se você tem um desses sintomas aí que eu acabei de falar. Bom, decidiu que vai tratar a doença, a hiperplasia benigna. O seu urologista ele tem que se certificar de que você não tem câncer de próstata. É possível um homem ter próstata aumentada e também ter o exame de próstata. Então, isso aqui é um outro capítulo. O seu urologista vai fazer isso no consultório, que é o exame de PSA, o exame de toque, vai pedir uma ressonância da sua próstata, vai calcular o volume da sua próstata, vai pesquisar se existe algum nódulo suspeito. Bom, e feito isso, você vai agora para o tratamento cirúrgico de próstatas grandes acima de 70 gramas. Então, isso aqui vale para próstatas acima de 70 gramas. O tratamento tradicional que era feito, e ainda é muito feito no Brasil, em regiões que não têm acesso à tecnologia ou as condições são muito precárias, a prostatectomia aberta, né? Que é a prostatectomia que a gente tira o núcleo central da próstata através de um corte na barriga. É um corte grande que é feito do umbigo até a região do púbis ou um corte atravessado, tipo um corte de uma cesárea. Ou pode ser feito também pelo períneo. Tá? Essa do períneo aqui não é feita mais no Brasil. Basicamente são essas duas técnicas. Um corte assim, em pé, ou um corte deitado igual uma cesárea. O urologista vem aqui, abre a bexiga e coloca o dedo dentro ali da próstata e tira esse carocinho, que é a parte interna da próstata. Então, repito, nessa cirurgia não vai tirar a próstata toda. Essa é a primeira diferença que você tem que entender entre o tratamento dessa condição benigna para o câncer de próstata. No câncer de próstata, o médico tira toda a próstata. Por isso que o homem tem risco de ter impotência, ter incontinência urinária. Nessa cirurgia, o médico não vai tirar toda a próstata, ele vai tirar só o gomo, como se fosse o gomo de uma mexerica. A casca da próstata vai continuar lá dentro. Só que essa próstata não vai ter mais capacidade de crescer, né? Porque o que cresce é a parte de dentro dela. E essa cirurgia, ela tem menos risco de ter incontinência urinária e menos risco de impotência. Por quê? Porque a gente não vai mexer na parte de fora da próstata, apenas na parte de dentro. Então é muito importante que você entenda. Quando a gente fala retirar a próstata e tratar a próstata para uma causa benigna, não significa que você não terá mais próstata, mas simplesmente que a sua próstata vai ficar oca. É isso que você tem que entender, tá bom? Só que essa cirurgia é uma cirurgia mais agressiva, sangra mais, tem um nível de transfusão da ordem de 10%, o paciente fica mais tempo internado, tem que usar um dreno, tem mais dor no pós-operatório, tá? E existe uma evolução dessa cirurgia, que é a raspagem. Essa foto que vocês estão vendo aqui está ampliada dentro do canal, então a gente está com uma microcâmera dentro da uretra e a gente vai fazendo uma raspagem, usando um bisturi que a gente chama de bipolar. Tá? Existem 2 tipos de bisturi para raspagem, o monopolar e o bipolar. Vou explicar rapidamente. O monopolar ele é bom, mas é bom e barato. Só que o problema é que o líquido que a gente usa, o paciente absorve, ele vai diluindo o sangue. Então, o paciente pode ter risco de ter uma complicação grave, de absorver muito líquido durante a cirurgia. Já a cirurgia feita com o bisturi bipolar, a corrente ela não atravessa o corpo do paciente, ela atravessa de um polo para outro do bisturi.
Então, o paciente não tem risco de ter uma queimadura, nada disso. E essa corrente, ela pode ser usada com soro fisiológico. Então, se o paciente absorve esse soro fisiológico, a gente consegue eliminar na urina dele, né? Dar um diurético. Então, ele não tem risco de ter a hipervolemia, nem a diluição do sangue utilizando esse bisturi. E o bipolar, ele permitiu com que nós pudéssemos tratar próstatas entre 70 até 90 gramas. Então, quando disponível, é uma bela estratégia. Só que ele não é tão eficiente. Por quê? Porque a próstata é muito grande e nós não podemos deixar o aparelho de raspagem mais do que 2 horas dentro da uretra. Por quê? Porque senão, se você fica 2 horas e meia, 3 horas, você até desobstrui a próstata, mas o próprio aparelho pode machucar a uretra. E aí você desobstrui a uretra num ponto, mas você ganha uma obstrução por conta do próprio aparelho. Então a gente aprende como urologistas que procedimentos devem durar na uretra no máximo até 1h30. Assim, estourando 2 horas. E quando a próstata é muito grande, a gente não consegue raspar uma próstata de 100 gramas, 120 gramas em menos de 2h30. E é por isso que a gente não indica tratamentos para próstatas grandes como a raspagem. Esse aqui é o equipamento, um equipamento fino. Existem vários tipos de ponteira, né, para fazer a raspagem, a vaporização. Existe uma evolução desse método que particularmente eu gosto bastante. Tenho muita experiência com esse, que é o Green Laser. Nesse caso aqui, ao invés de eu raspar, eu vaporizo a próstata. Eu entro com um aparelhinho que é bem mais fino do que o primeiro que eu mostrei para vocês. Então ele tem 1/3 do calibre, ele tem menos chance de machucar a uretra. Então o Green Laser é uma bela opção. A vantagem dele é que ele vaporiza, então eu não preciso perder tempo tendo que aspirar os fragmentos depois. Então isso já me economiza meia hora de cirurgia. Eu consigo pegar essas meia hora de cirurgia que eu gastaria no final para ter que aspirar os fragmentos, eu vou usar essa meia horinha extra fazendo a vaporização da próstata. Portanto, eu consigo destruir uma maior quantidade de tecido por unidade de tempo. Portanto, o Green Laser é uma bela opção indicada para homens que têm próstatas, eu diria, até de 80 gramas, é razoável. Mas passou disso, o Green Laser também já vai ter as mesmas limitações de uma RTO de próstata tradicional. Bom, esse aqui é uma outra opção que vem ganhando muitos adeptos no Brasil, que é a enucleação, né? Esse aqui, na verdade, não é enucleação, é mostrando para vocês o antes e depois do Green Laser. Então aqui o antes, ó, veja, a próstata fechada, a gente nem vê a bexiga, e depois a gente vê só esse tecido esbranquiçado com um túnel, que claramente a gente consegue ver a bexiga lá atrás funcionando. E essas outras técnicas aqui vêm ganhando muitos adeptos. Eu falo que é a enucleação. A enucleação é como se eu fosse tirar o gomo de uma laranja entre o gomo e a casca. A gente entra com uma fibra de laser e vai soltando ali o gomo, a parte central da casca da próstata, né? E essa cirurgia tem o nome de ROLEP, porque ela é feita com laser de Romium. E ela vem ganhando muitos adeptos no Brasil. Eu, inclusive, gosto muito dessa técnica, em particular para homens com uma próstata entre 70 até 90 gramas. Eu acho que é uma bela opção de tratamento e ela é uma técnica que pode ser feita pelo canal para próstatas grandes. Então, é uma boa alternativa. Essa aqui é uma foto para vocês de como é que fica antes, né, do ROLEP, a próstata bem obstrutiva. Então, a gente faz com o laser uma incisão aqui perto do esfíncter urinário, e vai circundando e vai tirando aqui o adenoma, né, a parte crescida da próstata, e no final é o que vocês veem aqui, esse túnel. A vantagem desse método aí é que ele é menos invasivo. O que eu não gosto do método, e eu acho que a limitação, é que você trabalha muito perto do esfíncter. Então a gente sabe que até 2 a 3% dos homens podem experimentar um pouco de incontinência urinária por 2 meses depois da cirurgia. Então isso é um detalhe que com o ROLEP eu acabei perdendo um pouco de entusiasmo com o ROLEP nos últimos anos por conta disso e por ter a cirurgia robótica à minha disposição, que é um método que, ao meu ver, é muito seguro e que é zero incontinência urinária. Então, eu tenho usado cada vez menos o ROLEP, mas é uma técnica que a gente também está habituado a usar. Bom, então esse é o resultado eu antes e aqui como fica o depois. Você vê que a próstata fica praticamente oca ali, né? E os métodos mais modernos para próstatas grandes, que aqui vem a cirurgia com robótica. A cirurgia com robótica é uma cirurgia pouco invasiva, em que a gente consegue, com pinças delicadas, remover toda essa parte interna da próstata
que causa o estreitamento ali da uretra. É particularmente a técnica que eu mais tenho familiaridade, tenho muita experiência com essa técnica desde 2013, então já são aí 10 anos fazendo esse tipo de cirurgia. A gente usa esse equipamento aqui que é o robô Da Vinci, são pinças de altíssima precisão com uma microcâmera fina que dá uma visão tridimensional de dentro do abdômen do paciente. A cirurgia costuma demorar em torno de 50 minutos, 1 hora, e o paciente vai de alta para casa no dia seguinte. Tá? Basicamente, eu utilizo o cirurgião, ele fica aqui nesse console, onde eu tenho uma visão tridimensional do abdômen do paciente, e aqui utilizando esse joystick, esse controle, reproduzo os movimentos da minha mão dentro do abdômen do paciente numa pinça que tem o calibre de uma caneta Bic. Então, realmente é uma técnica que veio para ficar. Se você quiser saber, ver um pouquinho mais sobre cirurgia robótica, escaneie aqui esse código de barras. Aqui você vê um pouco da dinâmica da nossa equipe, né? Eu, o assistente, então a gente prepara o paciente, acopla as pinças nessa plataforma, que são os braços robóticos. Eu, o cirurgião, saio do campo, fica o outro cirurgião, que é o meu assistente, do lado do paciente. E da mesma sala, eu agora assumo o controle desse equipamento robótico. Vocês me veem aí executando essa cirurgia com um nível de precisão muito alto, né? Então a gente consegue ampliar o campo de visão da ordem de 20 vezes. Então a cirurgia ela é muito mais meticulosa quando você faz uma enucleação, e a gente vê a recuperação dos pacientes com pouco sangramento, menos dor no pós-operatório, e uma recuperação que tende a ser mais rápida. Como toda cirurgia, isso independente de fazer com a robótica, se você vai fazer com o Rolep, com o Green Laser, enfim, essas cirurgias todas têm risco, né? Esse risco de sangramentos, tem o risco de infecções urinárias, tem o risco de vazamentos de urina. Felizmente hoje, com equipes experientes, né, com pessoas que têm essa habilidade e equipes treinadas, o risco dessas complicações eles são muito baixos. Mas mesmo assim a gente se precavém. Os antibióticos, uma boa preparação no pré-operatório, você tem que fazer o repouso adequado, uma técnica cirúrgica meticulosa, material de primeira qualidade. Então tudo isso vai ajudando aí a você ter o resultado esperado. Depois dessas cirurgias, você tem que usar uma sonda. Essa sonda é necessária para dar um tempo de descanso para a bexiga, né? Porque senão você pode ter algum tipo de sangramento. Então essa sonda ela vai ficar aí por 5 dias e é retirada de forma muito simples no consultório do médico. A urina ela cai numa bolsinha, né? E essa bolsinha basta você esvaziar na parte de baixo dela, e a retirada da sonda é um procedimento completamente indolor. No hospital você vai estar usando essa sonda e a gente vai ficar lavando a sua bexiga, né, com um soro fisiológico. Então o soro pinga, entra na sonda, vai lá na bexiga, lava e é drenado nessa bolsinha coletora. Tá? Então é um dispositivo que a maioria dos pacientes tolera muito bem, dá um pouco de vontade de urinar no começo, mas depois de 1 ou 2 dias usando a sonda você tende a se acostumar. Ok, pessoal? Bom, para essa apresentação ela não ficar muito longa, eu vou deixar aqui meu obrigado para vocês, e reforço que caso você tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, coloca aqui nos comentários desse vídeo. Vai ser um prazer fazer os conteúdos guiados nas dúvidas que vocês nos mandam, né? Porque a intenção no fim das contas é isso, é promover uma informação aqui de qualidade, como eu já falei, para que você chegue no seu médico, no seu urologista, com essas informações e pergunte para ele: doutor, baseado na intensidade dos meus sintomas, baseado nas medicações que eu já tomei, como é que está o funcionamento da minha bexiga, eu tenho alguns fator de complicação que eu deva parar a medicação e já partir direto para a cirurgia, qual o tamanho da minha próstata, qual a expectativa de melhora que eu vou ter depois de uma cirurgia como essa, o que é melhor no meu caso, uma cirurgia aberta, uma raspagem com bipolar, o Green Laser, o Rolep ou a cirurgia robótica. Então, eu fico feliz em poder hoje oferecer para os nossos pacientes todas as opções disponíveis no mercado brasileiro. Hoje, a personalização do tratamento eu acho que é o ponto-chave, né? Um tratamento ele não vai caber para todos os homens, e é importante que o médico tenha um tempo de conversar com o paciente para entender de você quais são o que você espera de um tratamento de hiperplasia de próstata e o que a equipe médica pode entregar para você. Então, mais uma vez eu deixo aqui o meu agradecimento. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site que eu já projetei, que é o www.clinicauroonco.com.br. Vai ser um prazer interagir com você lá. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.